O vento cortante soprava forte naquela noite fria. A estrada escura parecia interminável e o silêncio só era quebrado pelo som do motor falhando. Neymar olhava para o capô aberto do carro com preocupação. O telefone sem sinal, o frio aumentando e nenhuma alma viva por perto. Qualquer um ficaria aflito. Mas então, do nada, passos lentos se aproximaram. Um senhor de aparência frágil, vestindo um casaco surrado e segurando uma lanterna pequena, parou ao lado dele. Seu rosto era marcado pelo tempo, seus olhos cheios de histórias não contadas. Sem hesitar, ele perguntou: "Precisa de ajuda, filho?" O que aconteceu depois foi algo que ninguém poderia imaginar. Aquele homem, que mal tinha onde dormir naquela noite, decidiu ajudar sem esperar nada em troca. Suas mãos enrugadas tocaram o motor com firmeza, como quem já conhecia o problema só de olhar. Neymar observava em silêncio, sem saber se confiava ou não. Mas algo naquele senhor transmitia paz, como se Deus o tivesse enviado naquele momento. "Não se preocupe, já vi isso antes", ele disse com um sorriso discreto. E com alguns ajustes, o motor voltou a ronronar. Neymar ficou atônito. Quem era aquele homem? Como alguém que vivia nas ruas poderia entender tanto de carros? Mas antes que pudesse perguntar mais, o idoso deu um tapinha no capô, virou-se e começou a se afastar. "Boa sorte, filho", disse ele, desaparecendo na escuridão. Naquela noite, Neymar não conseguiu dormir direito. Algo dentro dele dizia que aquele encontro não tinha sido por acaso. A humildade daquele senhor, a maneira como ele agiu sem hesitação, sem pedir nada, isso ficou martelando em sua mente. Ele precisava descobrir mais. Na manhã seguinte, logo cedo, Neymar decidiu voltar ao mesmo lugar, na esperança de encontrar aquele homem novamente. Mas a cena que ele encontrou foi completamente diferente do que esperava. O banco onde o idoso costumava dormir estava vazio. Apenas uma sacola rasgada e um cobertor fino deixavam claro que alguém tinha estado ali. Perguntando por ali, ele soube que o idoso se chamava Joaquim. Ninguém sabia muito sobre sua vida. Alguns diziam que ele já teve uma família, outros achavam que ele era apenas um andarilho sem passado. Mas todos concordavam em uma coisa: era um homem bondoso, sempre disposto a ajudar quem precisasse, mesmo tendo tão pouco. Neymar sentiu um aperto no peito. Como alguém tão generoso podia estar naquela situação? Aquilo mexeu com ele de um jeito que poucas coisas na vida tinham mexido. Ele precisava fazer algo. Não era só gratidão, era algo maior do que isso. Com a ajuda de algumas pessoas, Neymar conseguiu descobrir onde Joaquim passava as noites. Era um canto frio, improvisado, sem nenhuma dignidade. O craque do futebol, acostumado ao luxo, sentiu um nó na garganta ao ver aquilo. Não era justo. Ele se aproximou devagar, sem querer assustá-lo. "Joaquim, lembra de mim?", perguntou, e os olhos do senhor se iluminaram, mas a reação dele foi de surpresa. "O que faz aqui, rapaz? Você tem sua vida, seu caminho, não precisa se preocupar comigo." Mas Neymar não aceitou aquela resposta. "Eu preciso sim. Você fez algo por mim sem nem me conhecer. Agora é minha vez." Mas Joaquim hesitava. Orgulhoso, como tantos que passaram por dificuldades a vida inteira, ele não queria ser visto como um coitado. "Não fiz nada demais, filho. Só fiz o que qualquer um faria", disse, tentando minimizar. Mas Neymar sabia que não era bem assim. Quantas pessoas teriam parado para ajudar? Quantas teriam se importado com alguém na beira da estrada, no meio da noite? A verdade é que a maioria teria seguido em frente. Mas aquele senhor não. E agora, Neymar queria retribuir. Não era caridade, não era pena, era reconhecimento. Foi aí que algo inesperado aconteceu. Quando Neymar insistiu que queria ajudar, Joaquim abaixou a cabeça, os ombros trêmulos. Era como se estivesse segurando uma tempestade dentro dele. E então, pela primeira vez, ele falou sobre seu passado, sobre como perdeu tudo, sobre as escolhas erradas, as pessoas que foram embora, os sonhos que desmoronaram. Era uma história de perdas, de dor, de arrependimentos, mas também de resistência. Ele sobreviveu e, no meio de tudo, nunca perdeu a vontade de fazer o bem. "Porque no fim das contas, filho, só isso importa", disse ele com os olhos marejados. "Eu confio em Deus.
se você acredita que o melhor ainda está por vir. Neymar não conseguiu segurar as lágrimas. Aquele homem que não tinha nada possuía algo que muitos milionários nunca teriam: um coração verdadeiro. Foi naquele momento que Neymar tomou sua decisão. Ele não apenas ajudaria Joaquim, ele mudaria sua vida. E sem que o senhor soubesse, começou a mover tudo nos bastidores. Poucos dias depois, Joaquim foi chamado para uma surpresa. Ele hesitou, desconfiado, mas seguiu as instruções. Quando chegou ao local indicado, ficou paralisado. Diante dele, uma casa simples, mas aconchegante, um lar para ele. Neymar estava ali, esperando sua reação. E pela primeira vez, aquele homem que passou a vida forte, lutando contra o mundo, desabou. As lágrimas correram soltas. Isso não pode ser para mim, ele sussurrou, sem acreditar. Mas era, e aquilo era só o começo. Declare: Deus é fiel, se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Joaquim tremia. Seus olhos, acostumados à escuridão das ruas, agora refletiam algo que ele há muito tempo não sentia: esperança. Mas junto dela vinha o medo. Medo de acreditar que aquilo era real. Medo de se apegar e perder tudo de novo. Medo de que tudo fosse apenas um sonho passageiro. Ele tocou a maçaneta devagar, sentindo o frio do metal em suas mãos trêmulas. Seus pés hesitaram, como se estivessem presos a um passado que insistia em segurá-lo. Mas quando ele cruzou aquela porta, algo dentro dele quebrou. O cheiro de madeira nova, o piso limpo, a luz suave iluminando cada canto. Era tudo tão diferente das calçadas geladas e dos bancos duros onde ele costumava dormir. Uma mesa posta, um sofá aconchegante, um quarto só para ele. Era um lar, algo que ele não tinha há décadas. E então, pela primeira vez em muito tempo, ele chorou sem se esconder. Chorou como um homem que passou a vida inteira lutando contra a dor, mas agora, finalmente, podia soltar o peso que carregava nos ombros. Neymar observava em silêncio. Ele sabia que aquele momento era muito maior do que qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar. Ele já tinha visto de tudo na vida: fama, riqueza, glória, mas nunca tinha presenciado algo tão profundo quanto aquele instante. Joaquim, um homem que a sociedade ignorava, agora tinha um recomeço. Mas e se tudo fosse um teste? E se o destino ainda reservasse algo que ninguém poderia prever? Joaquim não conseguia acreditar. Sentado no sofá, ele passava as mãos pelo tecido, como se quisesse ter certeza de que não era um truque da mente. Ele olhava para Neymar com gratidão, mas também com receio. Por quê? Sua voz saiu fraca, quase um sussurro. Por que eu? Era uma pergunta que muitos fariam. Quando a vida passa décadas te derrubando, você aprende a não esperar nada de ninguém. Você aprende a aceitar a dor como parte do seu dia a dia. Mas agora, tudo parecia diferente. Neymar sorriu, mas seus olhos estavam sérios. Porque ninguém deveria passar pelo que você passou. Porque o bem precisa ser retribuído. Porque você merece. Mas será que Joaquim acreditava nisso? O peso da vida não se desfaz de uma hora para outra. As cicatrizes do passado não desaparecem apenas com palavras bonitas. Havia algo maior por trás de tudo isso. Algo que ainda não tinha sido revelado. Naquela noite, Joaquim deitou-se na cama pela primeira vez em anos. Mas o sono não veio fácil. Sua mente girava, tentando entender tudo o que estava acontecendo. Será que isso era mesmo real? Ou será que, como tantas outras vezes, ele acordaria e descobriria que tudo não passava de uma ilusão cruel? Ele fechou os olhos e fez algo que não fazia há muito tempo. Ele rezou. Não por luxo, não por riquezas, mas por paz. O que ele não sabia era que aquela paz ainda estava distante. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Na manhã seguinte, Neymar recebeu um telefonema urgente. O tom da voz do outro lado da linha fez seu coração acelerar. Algo estava errado, muito errado. Você precisa vir agora, disseram. Sem pensar duas vezes, ele pegou as chaves e saiu às pressas. Quando chegou, viu algo que o fez congelar. A casa de Joaquim estava revirada, os móveis jogados ao chão.
O desespero tomou conta de seu peito. Joaquim não estava lá. O medo se instalou como um peso esmagador. O que havia acontecido? Quem teria feito aquilo? Seria alguém do passado de Joaquim? Ou pior, será que alguém queria garantir que ele nunca tivesse uma segunda chance? Neymar sentiu um frio percorrer sua espinha. O tempo estava correndo. Se não agissem rápido, poderia ser tarde demais. Ele ligou para as autoridades, mas a sensação de impotência era sufocante. Como alguém poderia desaparecer assim? Como alguém que finalmente havia recebido uma oportunidade poderia ser arrancado de tudo de maneira tão brutal? Mas Neymar sabia de uma coisa: ele não deixaria Joaquim ser esquecido. Ele lutaria até o fim. Os dias passaram. Nenhuma pista, nenhuma resposta. Mas então algo inesperado aconteceu. Um bilhete anônimo foi deixado na porta da casa de Neymar. Apenas uma frase, escrita com letras trêmulas: "O passado sempre encontra uma forma de nos alcançar." Aquele bilhete mudou tudo. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva "Amém." Hoje Deus abrirá as portas certas para você. O que aquilo significava? Seria um aviso? Uma ameaça? Ou seria Joaquim tentando dizer algo? Neymar sentiu um nó no estômago. Ele sabia que não podia ignorar aquilo. Ele sabia que estava lidando com algo muito maior do que pensava. A busca continuou, mas então uma informação crucial surgiu. Um homem com as mesmas características de Joaquim foi visto caminhando sozinho, com uma expressão assustada. Mas o que chocou a todos foi onde ele estava indo, para o mesmo lugar onde tudo começou. Neymar dirigiu o mais rápido que pôde. Seu coração parecia que ia explodir. Quando chegou lá, viu Joaquim de pé, olhando para a estrada onde tudo havia acontecido. Seus olhos estavam diferentes. Não havia mais medo, havia decisão. "Eu sabia que você viria", ele disse, sem desviar o olhar. Neymar queria respostas. Ele queria entender o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Joaquim suspirou. "Eu tentei fugir do meu passado a vida inteira, mas chegou a hora de enfrentá-lo." Aquelas palavras fizeram Neymar arrepiar. O que Joaquim estava escondendo? Que segredos ele carregava? O que o destino ainda reservava para os dois? O que aconteceu depois foi algo que ninguém poderia imaginar. Escreva: "Deus é fiel." Se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Joaquim respirou fundo, seus olhos fixos no horizonte, como se revivesse algo que Neymar não conseguia ver. O silêncio era pesado, carregado de histórias não ditas, de verdades enterradas. Neymar sentiu que algo grande estava prestes a ser revelado, mas o medo de ouvir também o consumia. O que Joaquim poderia estar escondendo? Por que ele sumiu? O que o trouxe de volta justamente para esse lugar? Eu nunca deveria ter aceitado aquela ajuda. A voz de Joaquim saiu rouca, cansada, como se cada palavra pesasse toneladas. Neymar franziu a testa. "Que ajuda?" perguntou, tentando entender. Joaquim apertou as mãos, os nós dos dedos ficando brancos. "Há muitos anos, quando perdi tudo, alguém apareceu, me ofereceu uma saída, mas aquela saída tinha um preço, e agora eles voltaram para cobrar." O ar ficou pesado. Neymar sentiu um calafrio subir pela espinha. Quem eram eles? O que Joaquim queria dizer com isso? Antes que pudesse perguntar, Joaquim fechou os olhos, como se lutasse contra memórias que tentavam emergir. "Eles me avisaram. Disseram que, se eu falasse, eu pagaria o preço." Seu corpo inteiro tremia. "Mas eu já perdi demais. Não posso mais viver assim." Neymar sabia que estava lidando com algo muito maior do que pensava. Aquilo não era apenas sobre um idoso sem teto ajudando alguém na estrada. Havia algo muito mais sombrio por trás disso. Mas o quê? "Joaquim, me diz, quem são essas pessoas?" O silêncio de Joaquim era um grito abafado. Ele queria falar, mas o medo o consumia. Suas mãos tremiam. O suor escorria pela testa. Neymar nunca tinha visto um homem tão apavorado na vida. "Se eu falar, eu assino minha sentença." O coração de Neymar disparou. "Mas eles já estão atrás de você, não estão?" Joaquim abaixou a cabeça. "Eles nunca me perderam de vista."
O sangue de Neymar gelou. Se aquilo era verdade, então eles estavam sendo observados. O vento soprou frio. O silêncio ficou mais denso. Neymar olhou ao redor, sentindo um peso estranho no ar. Será que estavam sendo seguidos? Será que aqueles que ameaçavam Joaquim já sabiam que ele estava ali? Me diz o que fazer, Neymar disse, tentando manter a calma. Joaquim o olhou nos olhos. Você não pode se envolver nisso. Isso não é só sobre mim, é sobre algo muito maior. Mas Neymar não recuaria. Ele sabia que não poderia simplesmente ir embora e fingir que nada estava acontecendo. Ele sabia que, se fizesse isso, estaria condenando Joaquim a um destino que ele nem queria imaginar. Eu não vou te deixar sozinho nisso. Joaquim respirou fundo. Então você precisa estar preparado, porque depois que eu contar, não há mais volta. Neymar sentiu seu coração acelerar. Estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. E então Joaquim começou a falar. Eu fiz um acordo, mas não com qualquer pessoa. Eu fiz um acordo com gente perigosa, gente que controla mais do que você imagina. Eu achava que era só dinheiro, mas não era. Eles compram almas, Neymar. Eles compram destinos. As palavras dele foram como um soco no estômago. Neymar sentiu o ar faltar. Do que você está falando? Joaquim olhou diretamente para ele. Eu aceitei um dinheiro que não deveria. E agora, eles voltaram para cobrar. Só que o pagamento não é em dinheiro. O medo crescia dentro de Neymar. Então, o que eles querem? Joaquim fechou os olhos, respirou fundo e então disse a frase que fez tudo dentro de Neymar desmoronar. Eles querem a minha vida. O silêncio foi absoluto. O estômago de Neymar revirou. Aquilo não era mais uma simples história de superação. Não era mais sobre um idoso sem teto recebendo uma segunda chance. Aquilo era algo muito mais obscuro, algo que ele nunca imaginaria estar envolvido. Eles não vão parar, Neymar, Joaquim continuou. Eles me deram um tempo, me deixaram viver por um tempo, mas agora eu quebrei as regras. Eu devia continuar invisível, mas ao aceitar sua ajuda, ao sair das sombras, eu chamei atenção. Agora eles vão vir, e eles nunca erram. O coração de Neymar parecia querer sair do peito. Ele olhou ao redor, como se esperasse ver sombras emergindo da escuridão. Ele nunca acreditou nessas coisas. Mas algo na maneira como Joaquim falava, algo no medo real que estampava seu rosto, fez tudo parecer dolorosamente real. Então, o que a gente faz? Neymar perguntou, sua voz agora carregada de urgência. Joaquim hesitou. Eu preciso sumir. Sumir? Neymar arregalou os olhos. Se eu quiser viver, eu preciso desaparecer de verdade. Você não pode me encontrar, ninguém pode. Mas antes que Neymar pudesse dizer qualquer coisa, um barulho na estrada chamou sua atenção. Pneus cantando, faróis acesos. E então, um carro preto parou a poucos metros deles. Não havia tempo para pensar. Joaquim segurou Neymar pelo braço. Ouça bem o que vou dizer. Se eu desaparecer, não me procure. Mas se algo acontecer comigo... Ele respirou fundo, o olhar fixo no de Neymar. Não pare até encontrar a verdade. Antes que Neymar pudesse responder, a porta do carro se abriu. E o que aconteceu depois foi algo que ninguém poderia prever. Escreva, eu tenho esperança se sabe que Deus nunca te abandona. O silêncio pesava como uma pedra no peito de Neymar. O carro preto parado a poucos metros deles, o farol iluminando suas silhuetas, projetando sombras longas na estrada vazia. O vento cortava a pele, mas o verdadeiro frio vinha de dentro. Daquele medo paralisante que dizia que algo terrível estava prestes a acontecer. Joaquim apertou ainda mais o braço de Neymar. Seus olhos, cheios de desespero, diziam tudo. Corra! Mas Neymar não conseguia se mover. Quem estava naquele carro? O que queriam? Como haviam encontrado Joaquim tão rápido? A porta do carro se abriu devagar, rangendo. O som ecoou na noite, aumentando ainda mais a tensão. Um homem alto, vestido de preto, desceu. Seu rosto estava parcialmente coberto pela sombra, mas seus passos eram firmes, decididos. Ele não tinha pressa. Ele sabia que já havia vencido. Joaquim engoliu em seco. Neymar, escute bem. O que quer que aconteça, você precisa lembrar disso. A verdade nunca pode ser enterrada. Prometa que você vai continuar. Mas antes que Neymar pudesse reagir, o homem de preto ergueu a mão. Um segundo depois, 2 outros saíram do carro, se aproximando rápido.
Joaquim deu um passo para trás, o coração acelerado. Não façam isso, ele disse, tentando manter a calma, mas sua voz tremia. Os homens não responderam. Eles já sabiam o que tinham que fazer. Neymar sentiu o corpo travar. Ele queria correr, queria lutar, queria fazer alguma coisa, mas era como se uma força invisível o segurasse. Seu peito subia e descia rápido. O que vocês querem com ele? Um dos homens sorriu, um sorriso frio, sem vida. Ele já sabe. E então, tudo aconteceu em segundos. Um golpe seco. Joaquim caiu de joelhos. Um gemido de dor escapou de sua boca. Neymar gritou seu nome, mas antes que pudesse se mexer, sentiu algo pressionando seu peito. Um dos homens o segurava firme. Isso não é com você, ele rosnou. Mas Neymar não aceitaria isso. Não agora, não depois de tudo. Ele se soltou com força, se jogando sobre Joaquim, tentando protegê-lo. Vocês não vão levar ele. Os homens hesitaram. Não esperavam resistência. Mas então, o homem de preto suspirou. Ele já escolheu o destino dele há muito tempo. Não há nada que você possa fazer. Joaquim levantou a cabeça, o rosto machucado. Seus olhos encontraram os de Neymar uma última vez. Lembre-se, a verdade nunca pode ser enterrada. E antes que Neymar pudesse dizer qualquer coisa, um forte estrondo preencheu o ar. Um disparo. O corpo de Joaquim caiu para trás. Neymar gritou. O tempo parou. Os homens entraram no carro e partiram como se nada tivesse acontecido. Como se aquilo fosse apenas mais um dia para eles. Mas para Neymar, aquele era o momento em que tudo mudava. Ele caiu de joelhos ao lado de Joaquim, segurando suas mãos frias. Não, por favor, não. As lágrimas quentes escorriam pelo seu rosto. Ele nunca se sentiu tão impotente, tão pequeno. Mas então, algo inacreditável aconteceu. Joaquim, com as últimas forças que lhe restavam, apertou a mão de Neymar. Seu olhar, embora fraco, estava cheio de algo que Neymar não conseguia entender. E então, com um último suspiro, ele disse 3 palavras que fariam tudo mudar. Procure pelo caderno. E então, o brilho de seus olhos se apagou. Joaquim se foi. O mundo ao redor de Neymar desapareceu. O frio da noite já não importava. O silêncio já não importava. Só existia aquele vazio, aquela dor esmagadora no peito. Mas as palavras de Joaquim ficaram martelando em sua mente. Procure pelo caderno. O que aquilo significava? Não havia tempo para chorar. Não havia tempo para se perder no luto. Se Joaquim morreu por causa disso, então aquela era a única pista que Neymar tinha. E ele não iria descansar até descobrir a verdade. Escreva, Deus é fiel. Se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Neymar não dormiu naquela noite. Seu corpo estava exausto, mas sua mente estava em alerta máximo. Ele sabia que não poderia simplesmente voltar para casa e fingir que nada aconteceu. Ele sabia que agora estava envolvido em algo muito maior do que imaginava. Mas onde ele encontraria esse caderno? Ele voltou para o único lugar onde poderia começar. A casa que havia dado para Joaquim. Cada canto do lugar parecia mais vazio agora. O cheiro de café ainda estava na cozinha, os móveis ainda estavam ali, mas algo estava diferente. Algo estava errado. Ele começou a procurar. Revirou gavetas, olhou embaixo dos móveis, mexeu em tudo que poderia esconder algo importante. Mas não havia nada, nenhuma pista, nenhuma indicação de onde esse caderno poderia estar. O desespero começou a tomar conta. E se ele estivesse errado? E se Joaquim tivesse morrido por nada? Mas então, algo chamou sua atenção. Atrás de uma tábua solta no piso, havia algo escondido. Neymar puxou devagar, e ali estava ele. Um caderno velho, com as bordas gastas, como se tivesse passado por muitas mãos ao longo dos anos. Seu coração disparou. Era isso. Ele abriu na primeira página. O que viu ali fez seu estômago revirar. Nomes, endereços, transações de dinheiro, datas, assinaturas. E então ele viu algo que o fez perder o ar. Um dos nomes naquela lista era alguém muito poderoso, alguém intocável, alguém que nunca poderia estar envolvido nisso, mas estava. E agora, Neymar segurava em suas mãos algo que poderia destruir tudo. Mas será que ele conseguiria sobreviver tempo suficiente para expor essa verdade? O telefone de Neymar vibrou em seu bolso. Uma mensagem sem identificação. Apenas uma frase. Você não devia ter feito isso. Seu sangue gelou. Eles sabiam. Eles já estavam vindo atrás dele. Escreva, eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando.
Neymar sentiu o coração disparar. Suas mãos tremiam enquanto segurava o celular. A tela ainda brilhava com aquela mensagem ameaçadora. Você não devia ter feito isso. Quem mandou aquilo? Como sabiam que ele havia encontrado o caderno? Ele olhou ao redor, sentindo um arrepio subir pela espinha. Estava sozinho? Ou apenas pensava que estava? O silêncio da casa parecia mais pesado. O vento lá fora batia contra as janelas, mas Neymar não ouvia mais nada. Sua mente girava. Cada segundo parecia se arrastar, como se o tempo estivesse brincando com ele. A verdade estava ali, em suas mãos. Mas agora ele sabia que tinha pouco tempo. Se aqueles homens estavam dispostos a matar Joaquim para manter esse segredo, o que fariam com ele? Ele abriu o caderno de novo, passando as páginas rapidamente. Cada nome, cada número, cada palavra ali tinha um peso gigantesco. Aquilo não era um simples diário, era um dossiê. Pessoas poderosas estavam envolvidas, empresários, políticos, nomes que ele reconhecia, nomes que estavam na TV, nos jornais, nas capas de revistas. Ele engoliu em seco. Se isso fosse divulgado, o mundo nunca mais seria o mesmo, mas ele precisava sair dali, precisava ir para um lugar seguro. O celular vibrou de novo. Outra mensagem. Corra! O pânico tomou conta. Sem pensar, Neymar pegou o caderno e saiu às pressas. O frio da noite bateu em seu rosto quando cruzou a porta. Seu carro estava a poucos metros. Ele correu, destravou a porta com um clique e entrou. Mas quando ligou o motor, algo o fez congelar. No retrovisor, faróis acenderam. Um carro preto. Eles estavam ali. O motor rugiu enquanto Neymar arrancava em disparada. O outro carro veio atrás, acelerando com força. As ruas estavam vazias, mas ele sabia que não poderia voltar para casa. Se o encontrassem, seria o fim. As mãos suavam no volante. O caderno estava no banco do passageiro, como um lembrete constante do perigo que corria. Ele precisava pensar rápido. Para onde poderia ir? Mas e se não houvesse para onde fugir? O carro atrás dele se aproximava. Os faróis altos refletiam nos espelhos, cegando-o momentaneamente. Eles estavam tentando forçá-lo a perder o controle. Mas Neymar não desistiria tão fácil. Ele jogou o carro para uma rua lateral, quase batendo no meio-fio. O veículo preto tentou segui-lo, mas não conseguiu fazer a curva a tempo. Neymar aproveitou a chance e acelerou ainda mais. Tinha que sumir. Seu coração batia tão forte que ele mal conseguia respirar. O medo era real. A perseguição era real. Eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para silenciá-lo. Ele pegou uma estrada deserta, sem saber ao certo para onde ia. Só sabia que precisava continuar. Mas então, outro carro apareceu na frente. Um bloqueio. Neymar freou bruscamente. Eles estavam em toda parte. Ele olhou para o caderno no banco. Aquele era o motivo de tudo. E então fez algo que nunca imaginou que faria. Pegou o caderno, abriu na última página e rasgou uma folha. Escreveu algo rapidamente. A única coisa que poderia salvar sua vida. Depois, olhou ao redor, procurando uma saída, mas não havia para onde ir. O carro preto atrás dele se aproximava devagar. O outro na frente bloqueava a estrada. Eles o encurralaram. A porta do carro preto se abriu. O mesmo homem de antes saiu, passos firmes, olhar frio. Ele não tinha pressa. Ele sabia que já tinha vencido. Neymar apertou o pedaço de papel na mão. Sabia que não poderia deixar que pegassem aquilo. O homem parou ao lado do carro de Neymar. Bateu no vidro. Neymar olhou para ele, a respiração pesada. O medo tentava dominá-lo, mas ele lutou contra. Ele não podia ceder. O homem sorriu, um sorriso vazio, sem vida. Você não devia ter se metido nisso. Neymar engoliu em seco. Entregue o caderno, agora. Mas Neymar não se moveu. O que acontece se eu não entregar? O homem suspirou. Olhou para os outros carros ao redor. Acho que você já sabe a resposta. O coração de Neymar disparou. Ele estava sozinho, cercado. Se entregasse o caderno, talvez sobrevivesse, mas a verdade morreria ali. Mas se não entregasse, o que aconteceria com ele? Ele precisava tomar uma decisão. O tempo estava acabando. E então, ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas suficiente para confundir o homem à sua frente.
Já é tarde demais. O homem franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Neymar soltou o papel da mão. O vento o levou para fora da janela, fazendo-o voar para longe, desaparecendo na escuridão da noite. O homem arregalou os olhos. O que você fez? Sua voz agora não tinha mais controle. Neymar respirou fundo. Eu enviei o que precisava ser enviado. Vocês não podem apagar a verdade agora. Um silêncio mortal tomou conta do lugar. Os outros homens começaram a se mover, como se recebessem ordens silenciosas. A tensão no ar era insuportável. E então, o homem de preto deu um passo para trás. Seu olhar já não tinha mais aquela confiança de antes, porque agora ele sabia que estava perdido. A verdade já estava solta. Neymar não precisava mais correr. Eles que teriam que fugir. Escreva: Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. O silêncio era pesado. O homem de preto olhava fixamente para Neymar, os olhos antes cheios de arrogância, agora carregavam algo que ele nunca demonstrou antes: medo. A verdade já estava fora de controle. O que eles tentaram esconder por anos, agora estava prestes a ser revelado. Neymar sabia que não estava mais sozinho, e eles sabiam que não poderiam mais silenciá-lo. O vento cortante varreu a estrada, levando consigo a última esperança daqueles que tentaram controlar o destino de tantas pessoas. O jogo havia mudado. Sem dizer mais nada, os homens entraram no carro e partiram. Não havia mais razão para continuar ali. Eles perderam. Neymar respirou fundo. Seu corpo tremia, o coração ainda martelando no peito, mas ele sabia que havia vencido a batalha mais importante de sua vida. Não por ele, mas por Joaquim, pela verdade, pela justiça. Ele olhou para o céu escuro, respirando o ar frio da noite, e naquele momento soube que nada seria como antes. Ele agora carregava um propósito muito maior do que qualquer título, qualquer fama, qualquer troféu. E ao longe, como se fosse um sinal, uma luz surgiu no horizonte. O primeiro raio de sol cortando a escuridão, porque a escuridão sempre tenta esconder a verdade, mas a luz sempre vence. Declare: eu confio em Deus. Se acredita que o bem sempre triunfa sobre o mal.